Eu me lembrara da definição que José Dias dera a eles. Deixa eu ver seus olhos, Capitu. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada eu sabia. Fala, galerinha! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Espaço Enem, que hoje está especial demais. Sabe por quê? Vamos falar da vida e da obra do autor mais famoso da nossa literatura. Ele, o Joaquim Maria Machado de Assis, que nasceu no Morro do Livramento, era um garoto pobre, humilde e mesmo assim aprendeu a falar em 5 idiomas. E além disso, não frequentou a escola regularmente. Curioso, não é? Vamos também viajar pelas páginas do realismo dele na obra Dom Casmurro e saber um pouco mais da vida íntima do casal mais famoso da nossa literatura, do Bentinho e da Capitu. Como caem as questões no Enem da estética do Machado de Assis. Fica colado aqui no programa Espaço Enem, que hoje tem a... Antes de começarmos a nossa aula, que tal você seguir no Instagram, @proffabianooliveira, tudo junto, para que você possa ficar antenado com tudo que acontece na prova do Enem. E vamos iniciar. O realismo surge por volta de 1857 na Europa com Gustave Flaubert. Ele vai fazer Madame Bovary. E aquelas ideias de objetividade, de cientificidade irão ser jogadas para todo o mundo. Nós estamos num momento em que a ciência explode para todos os países e não será diferente também aqui no Brasil com a chegada dessa estética que inicia por volta de 1881 com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Lembrando que o realismo se opõe ao romantismo. Aquela emoção, aquela subjetividade já não existe mais dentro do contexto realista que está inserido na ciência que explode naquele momento. É importante nós conhecermos um pouco do contexto histórico no qual o realismo está inserido. Era o momento da Segunda Grande Revolução Industrial. O realismo europeu, principalmente por volta de 1860, eu ainda tenho a urbanização das cidades, a chegada da tecnologia, principalmente o automóvel a gasolina, a lâmpada, o rádio. Tudo isso eram invenções científicas da época. Além disso, morria o Auguste Comte, o teórico aí que fundou o positivismo, a teoria que só acreditava na ciência e dizia não às questões ligadas à religiosidade. Só para lembrar, a nossa bandeira, ordem e progresso, é banhada pelas teorias cientificistas que irão aí provocar uma grande revolução no mundo nos anos de 1860. É importante que você esteja inserido neste contexto. Aqui no Brasil, como chega por volta de 1881, eu tenho aí a lei do ventre livre, a questão da abolição da escravatura, a proclamação da República, a urbanização das cidades, principalmente o Rio de Janeiro, a chegada das primeiras fábricas. Fabiano, você falou que o realismo estava inserido num contexto científico. Então, quais as 3 principais teorias científicas da época? A primeira, a positivista, do Auguste Comte, que inclusive aí vai morrer enquanto o realismo é lançado na Europa, é o momento da morte dele, por volta de 1857. Eu ainda tenho essa teoria, é importante relembrar, que ela lembra a objetividade, a cientificidade, a crença somente nas comprovações científicas, as ideias de Deus são deixadas em segundo plano. Um outro momento, um outro teórico importantíssimo é o Hipólito Taine. Ele diz, o homem é um produto do meio, do contexto, da raça. E aí nós temos uma literatura naturalista que nasce ao mesmo tempo que a realista e vai ser carregada aí por essa carga preconceituosa da teoria científica chamada determinismo. Fica ligado aí. Ele diz que o ambiente, por exemplo, irá dominar o ser humano e irá determinar o comportamento das pessoas. E por último eu tenho a seleção de Charles Darwin, a teoria do Darwin, da seleção natural, que fala da adaptação para que a espécie possa continuar a viver. Isso é muito comum na atualidade, né? Se você for perceber, o Enem pode fazer inclusive uma comparação onde a seleção natural, né, dentro da humanidade faz com que os fortes continuem evoluindo e os fracos de repente deixem de existir numa comparação muito grotesca, ok? Então, são as 3 teorias científicas predominantes nos anos de 1860. E agora a gente tem de conhecer as principais características do realismo e como ele chegou ao Brasil inserido nesse contexto histórico. E quais as principais características da estética realista? Objetividade, marca aí.
diz não às emoções do romantismo, vai criticar a burguesia, criticar a igreja, vai fazer uma profunda análise psicológica das personagens e principalmente trabalhar a teoria das ideias científicas em sua forma de escrever, em seus detalhes, na forma de narrar o romance. Essas são as principais características de todas as obras realistas e que o Machado de Assis vai trabalhar de forma muito singular. Então, na hora do Enem, fica ligado para você não perder uma questão como essa. O herói realista, ele não é um herói, ele é um anti-herói, ele é um homem, ele mostra as fragilidades, que é um dos objetivos da teoria realista da literatura. Os temas principais do Machado de Assis são o adultério, a loucura, a denúncia das mazelas sociais da sua época e principalmente mostrar a vida cínica e fingida que a burguesia tinha lá no romantismo. Realmente o realismo veio para desnudar essa classe social. Uma das principais características desse narrador, desses personagens, né, que elas sofrem aí as análises psicológicas que mostram o narrador frustrado, diferente do herói romântico e principalmente a grande inovação machadiana. Memórias Póstumas de Brás Cubas vai trazer um narrador que conversa com o leitor. Ei, você, meu leitor, está acostumado com obras românticas? Aqui não é uma obra romântica, é uma obra realista. Ei, você, meu leitor, pode escolher entre a ideia do meu tio policial ou a ideia do meu tio padre. Fique à vontade. Essas questões voltadas para essa inovação aí serão o ponto principal da obra machadiana. Uma das principais características da obra machadiana é a ironia, o bichinho irônico. Talvez pelo estilo de vida que o autor teve, filho de pais, ex-escravos, mãe lavadeira, por exemplo, o autor conseguiu chegar a ser amigo íntimo do José de Alencar, que era contra a abolição da escravatura. Já imaginaram que relação estranha? Pois é, esse garotinho aí vai lançar o realismo no Brasil com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que traz um narrador já morto que vai contar e vai denunciar toda a hipocrisia da burguesia. Os narradores, né, de Machado de Assis geralmente são loucos, velhos ou mortos, porque assim ele pode ironizar sem poder ser julgado. Outra característica interessante é que geralmente os personagens de Machado de Assis são todos ricos e a única obrigação que eles têm é serem personagens para viverem a história que o autor tem. O Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, traz o capítulo das negativas, que é o último capítulo. O capítulo que mostra a frustração de Brás Cubas quando não foi casado, não casou, quando não fez o emplasto Brás Cubas, que era o remédio que poderia curar todos os males, mas ele diz, diante de todo esse saldo negativo, eu tenho um positivo. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma geração o legado da nossa miséria, ou seja, a hipocrisia. O Machado veio para mostrar a alma dessa classe social da forma como ela realmente sempre foi, cínica e fingida. Viva a obra do Machado de Assis! A grande pergunta que se faz desde o ano em que o Machado de Assis, em 1902, 1904, lançou aí a grande obra Dom Casmurro, narrada em primeira pessoa. Não acredite aí no que o Bentinho fala, porque ele tem uma tentativa de convencer o leitor. Eu tenho um ápice. Qual é o ápice? Eu tenho um casal, o Bento e a Capitu, ele começará a desconfiar dela a partir do casamento. Por falar nisso, gostaram da abertura do programa Espaço Enem? A cena em que ele diz que ela tem olhos de cigana, né? Olhos oblíquos, olhos de cigana dissimulada. Então é interessante que ele não fala assim dos olhos de Escobar, que ele diz que são muito bonitos, por sinal. Eu tenho aí um homem, um narrador muito ciumento, que vai tentar contar a história dele, ok? Quando já tem mais de 60 anos, tentando atar as duas pontas da vida, ou seja, a juventude e a sua velhice. Um narrador frustrado, portanto, não acreditem na leitura nem na tentativa que ele tem de fazer com que a Capitu seja condenada por Machado de Assis. Vai entrar para a eternidade da literatura brasileira. Afinal de contas, traiu ou não traiu? Essa é a grande pergunta que se faz até hoje. Inclusive, nos tribunais, quando os alunos de direito levam a Capitu para acusá-la ou para defendê-la. Mas a verdade é que Capitu era muito mais mulher do que Bentinho era homem. Assim diz a obra. Gostaram? Um grande abraço para vocês. Sigam o Instagram, @proffabianooliveira, tudo junto. E eu espero todos vocês aqui na próxima aula, no próximo Espaço Enem. Um grande abraço e até lá. Tchau!